meus amigos, estamos mais uma vez aqui gravando o nosso programa semanal, né? O nosso podcast, nosso videocast, né? Estamos aqui hoje recebendo nosso professor, o professor Léo. Eu, Anderson Rodrigues, no seu programa aqui, de tudo um pouco. Seja bem-vindo, Léo. Muito obrigado, Anderson. Obrigado aí a todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. É uma excelente semana para a gente e uma boa transmissão. Isso aí, pessoal. O Léo, para quem não conhece ele aqui, né? Mas ele é um cara que milita há muito tempo aí nos movimentos sociais, né? Ele é professor, né? Então, assim, é um cara que eu tenho um respeito, né? E um carinho muito grande por ele, né? Então, ninguém melhor para falar, né? Dele mesmo do que o próprio Léo, né? Diga, conta um pouco para nós, Léo, quem é o Léo, né? O que o Léo faz, o que o Léo gosta, o nosso público conhecer um pouco, né? Essa pessoa, né? Que eu tenho para mim como uma referência, né? E um amigo realmente. Então, Anderson, aprendi com a leitura marxista, especialmente quando Marx nos ensina de que nada vale o conhecimento se ele não ser para ser transformador. Eu sou um trabalhador, né, assistente social, né, dou aula no serviço social e milito nos movimentos sociais porque esse conhecimento ele é um conhecimento para transformar a sociedade, né? Então, eu sou belo-horizontino, né, militante dos movimentos sociais, descendente de libaneses palestinos, e me encaixo, né, nesse lugar do tema de hoje porque nós que viemos, né, das vilas e favelas dessa cidade, precisamos de ocupar os espaços da comunicação, das lutas sociais, para que a gente possa trazer mais conhecimento, mas também mais condições de transformação para todas as pessoas. É interessante a gente pensar, né, que a nossa vida, né, muitas vezes o problema está do nosso lado e acaba que nós fechamos os olhos para ele, né? Então, seja, o nosso tema hoje vamos falar sobre medidas socioeducativas e por que, né, que não é tão debatido assim, né, em redes sociais, né, no convívio, a não ser, né, quem está na luta ali, quem está no dia a dia, né, e conhece realmente essa realidade, né? Então eu queria que o Léo falasse um pouco para nós, né, como anda, né, de fato, essa população, se eu posso dizer assim, né, que faz uso dessa medida que é imposta, né, pelo nosso sistema público de segurança, né, e como que está isso, Léo? Conta um pouco para a gente, para a gente entender realmente e começar a fazer a crítica e pensar sobre o que podemos fazer para contribuir com isso. É importante a gente, ao falar das medidas socioeducativas, dizer que o Brasil é um país de profundas desigualdades sociais e que essas desigualdades sociais elas não estão na vida só dos jovens, mas das suas famílias, né, da população em geral. Até 1990, a gente tinha no Brasil, vigorando, um código de menores, que era uma espécie de um código penal para pessoas abaixo de 18 anos. E isso trouxe profundos enraizamentos de ampliação dessa desigualdade, né? Muitos de nós, inclusive, né, de idades aproximadas, vivemos o que foi a FEBEM na vida, né, de crianças e adolescentes, né, esse lugar dos internatos, essas violências, né, que transformavam profundamente, né, para pior, a vida de grande parte dessa população. E foi justamente na luta dos movimentos sociais, especialmente dos movimentos de direito das crianças e adolescentes, que a gente consegue, né, assim, após a Constituição ser aprovada em 88, uma das primeiras leis, né, a virar o estatuto, sair de fato, né, assim, deste lugar constitucional para ter, né, que é o artigo 227 da Constituição, né, que vai falar sobre o direito de crianças e adolescentes, né, que é um dever do Estado, da família e da sociedade, mas o Estatuto da Criança e Adolescente, né, ele passa a vigorar no ano de 1990 e, a partir daí, uma série de desdobramentos importantes, né? Entre eles, reconhecer que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, né? Não são criminosos ou aqueles que vão ser
culpados por uma sociedade desigual. E, obviamente, né, crianças e adolescentes são viventes de estruturas sociais, muitas das vezes completamente distintas e até antagônicas, né? Então, a gente vai ter crianças que, ao longo de sua vida, vão ter uma agenda muito mais lotada do que a grande maioria da classe trabalhadora, né? De dia vai estar fazendo teatro, no final do dia vai estar fazendo inglês, vai para a escola e depois vai poder ir para a natação. E outras crianças e adolescentes que vão estar entregues extremamente à pobreza, né? Muitas das vezes também ausentes ao direito à educação. A educação passa a ser um direito, assim como a saúde e diversas outras, né? Esporte, cultura, lazer. E em algum momento das suas vidas, né, como eu estava conversando, né, com o Anderson aqui mais cedo, a gente vai entrar numa série de questões sociais, né? Entre elas, se as crianças e os adolescentes, em especial os adolescentes, que a gente vai falar das medidas, né, socioeducativas, se esses vão estar em conflito com a lei ou a lei vai estar em conflito com as condições de vida, né, desses adolescentes. Olá, meus amigos, sou Anderson Rodrigues, do De Tudo Um Pouco, o podcast que está chegando aí com tudo. Você que conhece a UserDrive, parceira do nosso canal, a UserDrive é uma empresa de mobilidade urbana que oferece um meio de transporte seguro, econômico e ágil para os passageiros. O diferencial é oferecer corridas com preço acessível para os passageiros e ganho justo para os motoristas. Ganhe um super desconto na sua próxima corrida com a UserDrive. Confira o nosso link aqui, tem um presente para você. E aí, nesse aprofundamento histórico e do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, a gente vai ter um Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas e toda uma implementação, né, que trata desses adolescentes como sujeitos de direitos. Né? É importante dizer, diferente daquelas pessoas que defendem a redução da maioridade penal, o Brasil tem uma compreensão, né, do conflito com a lei. E esse conflito com a lei ele vai de diversas formas, né? Desde a liberdade assistida, né, as medidas socioeducativas que vão tratar, né, no caso de cumprimento de medidas, né, assim, em espaços, por exemplo, em instituições sociais, em creches, até situações que vão ser mais graves, e aí, em conjunto, né, com esse sistema de proteção dos direitos da criança e adolescente, chegarem a estar, né, assim, por uma via judicial, obviamente, em regime semiaberto, né, assim, ou então em instituições, né, mas é necessário dizer que com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com as diversas medidas que parecem não ser, mas foram significativas nessas últimas décadas, a gente teve, diferente do Código de Menores, uma redução drástica, né, aproximadamente quase 500%, né, numa consideração histórica de quem antes cumpria essas medidas em regime fechado e hoje, por medidas que foram simples e ainda precisam de ser aprofundadas, como, por exemplo, garantir a educação, ensino fundamental e médio para todas as crianças e adolescentes, né, garantir o direito à saúde, né, desde a vacinação até, inclusive, a saúde específica para esse público, garantir espaços de cultura e lazer, né, garantir a política de assistência social para atividades que vão estar ali no leque do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Né? Então, garantir direitos tirou muitos adolescentes em situações de conflito com a lei, mas que precisam ainda, né, por esse Estado brasileiro, por essas profundas desigualdades, serem cada vez mais implementados, porque a gente ainda tem adolescentes que vão estar em relação, né, cotidiana com o crime organizado, por ausência de oportunidades. Quando a gente fala, vamos trazer para discussão, vamos trazer para um debate, né, sobre a situação desses adolescentes, né, o que a gente tem que entender é que não é que a gente está tentando justificar, mas mostrar a condição que ele vive, né, a situação que ele vai para a escola, a situação que ele, naquele mundo dele ali, que para ele chegar até a escola é muito mais difícil do que quem tem o privilégio, ou seja, ele chega com fome, ele não tem um local adequado na sua casa para estudar, ele não tem uma internet boa. A gente viu a pandemia mostrou
mostrou isso claramente para nós. Por que ela mostrou isso? Porque ela trouxe para nós que quando foi para as aulas online, o aluno tinha que estudar no celular. Às vezes não tinha Wi-Fi em casa, né? E às vezes, esse dia eu estava andando com a minha esposa, não sei de onde que a gente estava vindo, que a gente passou, né, aqui dentro de BH mesmo, Lan House, é uma coisa que a gente quase não vê hoje, porque o Wi-Fi, vamos dizer, é um negócio que está popularizado entre nós, vamos dizer assim, mas assim, ainda na periferia, é uma dificuldade para que a pessoa tenha alguma condição, ela não consegue, ou às vezes não chega lá, ou às vezes, quando chega lá, às vezes não tem condições de pagar, então ele usa o Lan House. Então, assim, a condição que ele vive, para o estudo, por exemplo, ela é muito diferencial. Então, a gente tem que pensar, né, por que os jovens que entram nas faculdades, né, por que os bancos, né, e os menores, eles estão dentro da faculdade federais, né, e os nossos povo, né, vamos dizer assim, o nosso povo preto não consegue estar lá, né? Então, é por esses fatores que a gente começa a entender que, às vezes, a dificuldade dele e ele não acreditar que ele pode chegar lá também é um dificultador, né? É verdade. E você traz questões que são muito importantes e que são condições do cotidiano, né? Os defensores, por exemplo, da redução da maioridade penal, que também são defensores de várias situações de violências e de violações de direito, eles sequer importam com a realidade social, né? E a gente aprende no lugar das lutas sociais que é a realidade social que pauta a sociedade brasileira, né? Então não dá para a gente poder dizer que todos os jovens brasileiros estão em condições iguais, né? Assim, quem vai para uma escola que não tem alimento dentro de casa, né, tem como prioridade, muitas das vezes, no seu primeiro momento de aula, pensar no que vai comer, né? Enquanto outros jovens que podem também estar em conflito com a lei, se chegam a transgredir algum tipo, né, assim, de condição legal, vão ter todo um aparato jurídico, familiar, estrutural, né, e talvez nem vão chegar, muitas das vezes, a estar, né, num programa de prestação de serviço à comunidade, numa liberdade assistida, né? E nem são também os marginais padrões que este modelo de sociedade, especialmente a polícia, vai incomodar ao longo do seu dia a dia, né? O que são as pessoas paradas, né? São as pessoas pretas, né? São os jovens negros no seu cotidiano, especialmente porque vão estar sem camisa, né? Porque vão ter cabelo raspado, né? Porque vão ter um cabelo dread, e isso é uma ofensa, né? Assim, racial, né? Preto, né? Violento, né? Assim, é um lugar extremamente violento, né? E é por isso que sempre a máxima da juventude, né? Será que essa juventude está em conflito com a lei ou a lei está em conflito com os jovens, né? Porque por mais que a gente tenha constituído, né, a partir do ECA, uma série de possibilidades, o Código Penal continua ainda tentando acreditar e fazendo com que a gente acredite que a violência se combate com polícia e não com política pública. De jeito nenhum. Assim, isso é claro, né? Eu falo assim, eu como venho do interior, né, filho de cortador de cana, né, assim, nunca passei necessidade, mas nunca tive uma vida tranquila, assim, tive uma vida razoável de pobre, mas nunca faltou nada, né? Ao contrário de muita gente que a gente via, né, que alimentava uma vez por dia, né, às vezes não alimentava. Então, assim, nós vimos que essa realidade é muito mais próxima do que a gente pensa. Em relação à questão da polícia, realmente, né, lógico, acho que é nicho para todo mundo que tem que ter polícia. Ok, isso aí não tem uma... Isso é unânime. Só que a gente tem que ter também que essa polícia, ela tem que estar lá, né? Que ela precisa também, ela não pode ser, ela não pode estar enraizado isso, né? A questão da pessoa preta, né? Que todo preto parado é um suspeito, né? A gente viu recentemente agora, fugiu o nome da senhora que foi para, se não me engano, para Brasília e foi parada dentro de no aeroporto, acusada de roubo de 85 anos, ela retirando tudo, a filha era advogada, né? E aí assim, a filha ainda teve a condição de ter uma inteligência emocional de gravar e ver a mãe naquela situação, né? E de ser acusada de roubo de perfume, né? E a senhora falava assim, em 85 anos, nunca pensei que eu fosse passar nisso, né? E a pessoa que estava
olhando ela, né, é uma pessoa também de cor, é uma pessoa negra também, do nosso povo, então a gente não consegue entender mais por que que isso está tão fácil, né? Ou seja, assim, eu acho que hoje a divulgação é mais fácil, né? Só que é uma coisa que sempre esteve entre nós, né? Da mesma forma que a gente vê que essas pessoas preconceituosas, né, bolsonaristas, vamos dizer assim, estavam escondidas dentro da nossa família, que é pior ainda, né, as pessoas preconceituosas, né, que a gente viu, se sentiu representada por ele, né? Esse preconceito também sempre existiu e existe. Então a gente tem que começar a debater, a falar, né, e mostrar, né, esse mês, né, que é o mês da consciência negra, né, eu acho que a gente tem que começar a entender por que que é importante que a gente não só olhe a questão do preconceito contra as outras, as outras minorias, né, as outras pessoas que passam por esse constrangimento, mas também entender que esse tipo de situação com o menor também, né, e a gente vê muitas vezes aí, porque a criança às vezes está sem camisa, como você mesmo falou assim, é uma pessoa suspeita, não. A gente tem que começar a entender também que o nosso papel enquanto pessoas, como civil, né, é orientar também e perguntar o que eu estou fazendo para isso melhorar. Na minha região, mas a gente estava conversando com um amigo, né, e falando sobre a questão das praças, né, que estão deixadas, hoje estão abandonadas, né, que os campos estão abandonados, os campinhos que a gente tinha antigamente, os terrões que a gente falava, então, as quadras, então assim, a gente tem que começar também a voltar, a fortalecer a galera da associação de bairro, que eles eram uma ligação, eles eram uma ligação para com a prefeitura, para que aquele campo ali, porque a gente entende que, como dizia minha mãe, cabeça vazia, oficina do diabo. Então, assim, dá condições de a pessoa poder jogar, poder ter um lazer, que eu acho que falta muito na periferia também, né? E você disse uma coisa que é fundamental, né? Assim, que inclusive é o nome do canal, né? Assim, nós estamos falando de democracia, e essa democracia ela não é uma democracia plena porque existe um processo eleitoral de escolha de representantes, né? A democracia é a capacidade, né, que essa sociedade vai ter de poder ampliar ao máximo todas as suas esferas e possibilidades, né? E nós somos sujeitos sociais, seres sociais, e não vivemos só do trabalho, né? Então a democracia ela tem que estar desde o acesso, né, assim, a condições básicas de sobrevivência, como alimentação, né, assim, a higiene, né, assim, de poder ter, né, produtos e capacidades, né, assim, no sentido pessoal, mas também no seu sentido coletivo, né, assim, de democratizar, né, assim, as possibilidades educacionais, culturais, esportivas, né? E nós, especialmente a população pobre, nunca se eximiu de fazer uma discussão sobre segurança pública. Mas segurança pública não pode ser segurança pessoal ou segurança patrimonial, como é no Brasil. Né? Assim, o modelo brasileiro de segurança pública, especialmente a polícia militar, que ela se constitui a partir de uma ditadura militar, a ditadura militar, teoricamente, se encerra, mas a polícia militar, como braço das Forças Armadas dos Estados, continua, ela tem uma capacidade de leitura de uma segurança que ela não é pública para todas e todes, mas pública no sentido de um entendimento individual e patrimonial. Né? Assim, não é por acaso que se você tiver um carro roubado, né, a sua mansão tiver com alguma suspeita, o carro da polícia chega muito mais rápido do que numa favela com alguém que precisa da polícia por conta de uma roupa que subiu no varal ou outra situação que a polícia militar, né, ou qualquer outro modelo de polícia poderia ser importante, né? Então, discutir também o que é essa segurança pública é parte desses sinais e que é parte também das medidas, né? Então, é necessário, né, esse lugar de educação, né, para as polícias, mas essa discussão, por exemplo, como o Anderson aqui trouxe, do racismo dentro dessa estrutura de sociedade brasileira, né? Estrutural, né? Dessa democracia que tem um falso mito, né, que é da democracia racial, que não acontece, nunca aconteceu, mas também da nossa capacidade política organizativa, como por exemplo hoje, né, de se comunicar para além de nós mesmos
e trazer esses elementos para que as pessoas possam se organizar politicamente, publicamente, né, assim, e também na constituição de novos direitos, porque os direitos que a gente ainda tem são limitados perto da nossa capacidade humana. E lembrar também que esses jovens que estão periféricos, né, tem muitas pessoas que estão ali, né, e que não se destacam por falta de oportunidade, por falta de quem acredita, por falta de quem, de fato, traz para ele, né, aquela chave que ele virava, amigo, tem esse caminho para você seguir aqui, você é um bom jogador, você é um bom cantor, você é um ótimo dançarino. Então, assim, traz para ele, a gente precisa criar mecanismos, né, e a gente como sociedade, nós como sociedade mesmo, temos que criar esses mecanismos para que essas pessoas também, esses jovens, eles tenham oportunidade e possam mostrar isso. Então, assim, como fazer é uma coisa difícil, né? Enquanto pessoa. Agora, o político, né, o prefeito, o presidente, o governador, eles têm que pensar nisso, porque quanto mais o Estado se afasta da periferia, mais o bandido, né, a facção, a milícia, eles vão tomando conta do espaço. Então, assim, a gente tem que entender que hoje é fato. Hoje existem dois poderes. O poder público, né, de segurança, né, e o poder da milícia. Isso já está claro. Então, assim, e essas pessoas vão aliciando esses jovens e acaba que eles não vêem saída. Porque quando a gente é jovem, né, por mais que a gente tenha uma raiz, né, mas a gente tem que entender também que muitos desses jovens vivem dentro de uma casa que o pai bate na mãe, às vezes é usuário, às vezes faz o uso de bebida alcoólica, ele não consegue estudar porque tem barulho, não tem uma mesa sequer para ele estudar, não tem às vezes cuida do irmão mais jovem, precisa sair para trabalhar. Então, assim, são vários fatores que a gente tem que entender que é culpa nossa. A sociedade também tem que pegar no pé, também dos governantes, que isso não pode ficar assim, porque esse jovem que está ali amanhã, ele pode realmente estar ali na esquina também, praticando atos ilícitos por culpa nossa, porque a gente não se preocupou porque o problema não era nosso naquele momento, né? Então a gente tem que trazer também, a gente tem a nossa culpa e pensar, o que eu faço para que isso não aconteça, né? E a gente tem que começar também a debater realmente em rede social, porque senão a gente não vai trazer a gente não vai mudar o país. A gente está aí com um governo realmente que pensa em política pública, né? Política social, graças a Deus, né? Que a gente vem de uma série de atentados desde a época do SUS, né? Depois da reforma trabalhista, depois da Previdência, né? E depois o social realmente, aí, né? Que eu entendo que essas outras três têm a ver com o social, mas que nesse momento agora é o momento de reconstruir, né? E que a população em si ela volta também a usar os mecanismos que temos, né? Exemplo, né? Os conselhos, né? A gente teve uma disputa pelo Conselho Tutelar, que eu nunca vi uma disputa, assim, apesar que eu acompanho há pouco mais de 10 anos, eu nunca vi uma disputa, igual foi dessa vez, né? Que provou que é um espaço de disputa, mas não pode ser um espaço de disputa ideológica. Eu acho que porque senão eu acredito que isso vai sobrepor o cuidado assim, do jovem ali, né? Mas eu acho que eu nunca tinha visto isso, pelo menos do que eu acompanhei. Acho que a disputa dessa vez foi forte, né? E é importante você dizer isso, né? Belo Horizonte, né? Nós estamos aqui gravando em Belo Horizonte, né? Apesar de todas as pessoas que foram estar assistindo não necessariamente serem dessa cidade, né? Aqui, por conta, inclusive, dessa não compreensão de democracia, de comunicação, teve uma falha eleitoral tão grave, né, que impediu muitas pessoas de votarem, e agora vai ter o novo processo eleitoral, vai ser no dia 3 de dezembro, né, Belo Horizonte na contramão, né, das demais cidades brasileiras, né, e o que você disse é fundamental, né, assim, quando a gente fala lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas em especial, né, na Constituição Federal, no artigo 227 da Constituição, né, que é um dever, né, da família, da sociedade, do Estado, né, essa sociedade, a gente também tem que caracterizar que sociedade nós estamos falando, né? Nós estamos falando de uma sociedade civil que precisa de se organizar, que está em disputa,
né, que não é uma sociedade civil homogênea, né, de pessoas que querem interesses iguais. Então, por isso, nós, pobres, pretos, favelados, jovens, né, militantes dos movimentos sociais, temos que constituir um campo político importante para poder discutir que democracia é essa que nós queremos, né? Por exemplo, hoje a gente está aqui dizendo, né, de um lugar da comunicação que só a democratização dos meios de comunicação vai poder politizar essa disputa de sociedade, né? Assim, uma comunicação democrática que tem como propósito, como aqui o Anderson está nos abrindo esse espaço, né, a rádio, a internet, né, o que vai virar isso de boca a boca dentro de um ônibus, né, da conversa de boteco, né, porque eu vi o canal, né, democrático, agora já estou dizendo o que entendi sobre aquilo, né? Então, esse lugar da democratização dos meios de comunicação, porque hegemonicamente o que a gente tem é uma comunicação privada que não tem interesse, sabe, Anderson, de fazer essa discussão profunda, como você está fazendo, né? De colocar qual que é o interesse dos jovens, qual que é o lugar da pobreza, da desigualdade, como que essa violência acontece, né? Geralmente o que a gente vê é a contramão disso, né? É um caso isolado para parecer que todo mundo que é pobre, preto, de favela é perigoso, é violento. E quando a gente fala, né, dessa disputa do Conselho Tutelar, muito bem lembrada, a gente percebe que esses lugares que são da sociedade, quando a sociedade, né, no âmbito do campo progressista não está organizada, o que vai acontecer é essa sociedade civil que também se organiza, né, para um campo conservador, né, para um campo que acredita, né, numa lógica tradicional de vida conservadora e que é opressora e violenta, vai se organizar para ocupar os espaços que nós historicamente construímos, né? Fomos nós que construímos o ECA, né? Fomos nós que construímos o direito à medida socioeducativa para que jovem de 14 anos não fosse parar numa cadeia, né? E essa sociedade que hoje disputa o Conselho Tutelar, e você bem mesmo disse, né, nunca foi tão disputada em toda essa história, né? É um projeto de poder que essa elite conservadora tem e que muitas pessoas pobres acreditam nessa elite conservadora e bancam eleitoralmente esses conservadores que pretendem, no Conselho Tutelar, disputar a redução da maioridade penal e o fim do ECA. Né? Então a gente tem que estar atento, né? Assim, a gente tem que estar presente, né, nos espaços da luta e se entender enquanto sociedade civil organizada nos princípios da democracia que nós queremos, porque também é um conceito de disputa. Só para exemplificar, Anderson, que eu acho que é importante, Marx já dizia de democracia, né? Jean-Jacques Rousseau dizia de democracia, mas esse entendimento da democracia enquanto um espaço, né, assim, de convivência e de vida para todas as pessoas. E esse modelo de democracia que hoje tentam nos fazer engolir, ele se restringe muitas das vezes a um lugar de governos, e um lugar de governos onde a gente ainda não tem incidência política para poder constituir, estar no governo e estar com poder, né? Porque entre estar governando e ter o poder, a diferença é muito grande, né? Então, democratizar o poder é a democracia que a gente quer, né? É um poder onde as maiorias possam construir entendimentos no campo de uma hegemonia que possa transformar essa sociedade, né? Porque essa sociedade sem transformação vai ser mais triste, mais violenta e mais jovens vão ter menos expectativa de vida, que é o que a gente não quer deixar, né? E quando a gente fala desse espaço de poder, né, se a gente diz poder aqui porque são espaços decisórios, né, esses conselhos como de saúde, conselho tutelar, vários outros conselhos, há pouco tempo ele foi tema de uma tentativa de destruir, de acabar com eles. Porque eles sabiam que ali a sociedade ela pode se organizar por ali, né? E ela tem voz ali, ela tem decisões que saem ali, ou seja, acaba que isso chega lá no alto, né? E o que a gente tem que pensar, que lá na antiga Roma, quando falava da água, que o pessoal discutia política, aquele povo que discutia política lá, não era esse povo nosso que tem hoje esse poder, aquele povo que discutia política lá, todo mundo gosta de falar que a política começou lá, era o povo que votava, eram os ricos, né? Agora não, esses espaços, eles podem estar para nós, né? Qualquer um pode ocupar, então assim, você que pensa num futuro melhor, você que tem filhos, você ou que você que realmente pensa em mudar o amanhã, né, da juventude, né, esse é um espaço de discussão, né?
E aí a gente tem outros espaços, o Conselho de Saúde também, que traz muito, contribui muito, né, na cobrança do governo, para onde está o dinheiro, onde vai ser aplicado, no orçamento, né, e que acaba envolvendo também outros conselhos, como o conselho do Conselho Tutelar, porque envolve, fala sobre saúde, né, condições, né, ou seja, a gente tem vários espaços. O que a gente não pode realmente também é nos ficar em casa, né, porque votou no fulano, no Beltrano, o problema agora é dele, né, e deixar também que as decisões não fiquem na nossa mão. As decisões estão na nossa mão, né, e como bem disse o Léo, né, estar no poder não é ter o poder. Então a gente tem que começar a entender isso também, né? E graças a Deus o nosso poder, né? A nossa governança, né? Existem vários mecanismos que a gente pode segurar, pode acrescentar, pode mudar a realidade, depende de nós. Não falo sair da zona de conforto, porque é muito fácil falar isso, né? Mas que a gente tem que pensar, se você quer ajudar, se você quer contribuir para que o dia de amanhã seja melhor, né? Então, se você faça parte, né? Vê o que o seu vereador tá votando, vê o que o seu deputado está votando, e a gente vê que muitas vezes quando a pessoa vota, passa anos aí, nem sabe quem votou para deputado, ou seja, a gente tem que começar a mudar isso, porque isso tudo reflete na gente, né? A segurança pública, né? Ela se divide em vários fatores, né? Então, assim, a gente tem que começar a entender que a segurança pública ela não é só ostensiva, né? Ela tem a sua parte de inteligência, tem a sua parte de obrigação de saber onde estão a maior parte de traficantes, né? Então, ou seja, o que pode ser feito para melhorar isso? Né? Por que a polícia faz esse mapeamento, né? E com isso não se cria políticas públicas para acabar com isso, né? Ou seja, de iluminar, de melhorar, colocar quadras, colocar mais postos policiais, essas unidades móveis, que ao meu ver foi uma coisa muito boa que foi criada, né? Por que elas não vão para dentro da favela então? Por que elas têm que ficar só nas boas praças, só em certos lugares às vezes está próximo, né? A gente tem que começar também a fazer essa pergunta também, por que essas coisas acontecem. Não, e é fundamental, né? Porque se o modelo de democracia não é um modelo de democracia para todas as pessoas ainda, cabe a nós a construir esse modelo, né? E, inclusive um modelo de Estado, né? Que Estado é esse que nós estamos também dizendo, né? Qual Estado é esse que a gente participa e que a gente investe, né? E esse modelo de hoje, né? De democracia e de Estado que a gente tem, que é ainda o lugar que as medidas socioeducativas ocupam na vida das pessoas, né? Assim, e esse lugar que é ocupado na vida das pessoas é o lugar onde a pior escola se encontra, aonde a praça está destruída, aonde o ônibus demora mais, né? Aonde não tem alimentos, né? Então, cabe a nós, especialmente, né? A quem está aqui acompanhando o programa, né? Assim, que tem a compreensão da importância dessa articulação e dessa luta, a se somar, né? A estar nos espaços dos conselhos de direitos, né? A compreender que esses direitos eles são conquistas históricas. Eles não são concedidos para nós simplesmente porque a gente deveria ter educação, saúde, assistência social ou qualquer outro tipo de política pública. Mas é parte da conquista. Mas essa conquista também ela precisa de ser aprofundada para os nossos lugares que são autônomos, né? Que são próprios dessa classe, que é a classe que a gente se encontra. Então, tem que estar no sindicato, né? Tem que estar nos fóruns dos movimentos, né? Tem que ocupar também os partidos políticos, especialmente os partidos políticos de esquerda, né? Assim, e não tem que ter vergonha de dizer que política é parte da sua vida, porque política é bom, é importante, é o que constrói esses espaços, né? E como ensina para nós, né, o Frei Beto, né, quem não diz que gosta de política é governado por quem gosta, né? Assim, e esse lugar, essa máxima, que faz com que também se reforce as violências, os estigmas e as precariedades, né? É muito bom a gente poder hoje discutir isso, né? É um tema que passa por tantos outros temas, né? Assim, né, Anderson? E que faz com que a gente reflita, né? Assim, que lugar é esse também que a gente está nessa história, né? E a gente começa a entender por que a gente, para falar, né,
do jovem, né, que está ali dependendo da medida socioeducativa, né, dependendo do qual seja. Por que a gente tem que falar de tudo isso? Porque, na verdade, é a referência, né, no meu entendimento, para aquele jovem. Então, se a referência dele que ele tem não é uma referência boa, né, qual que será a formação dele? Qual que será o caráter, né? Qual que será o caminho que ele vai seguir, né? Infelizmente, né, a gente entende que o tráfico ele vem ganhando cada vez mais caminho, né, mais força, né, e vai levando esses jovens para esse caminho, né, e cada vez mais jovens vão morrer perdendo a vida cedo, né? Então, assim, são situações que não é a gente fala assim, é defender bandido. Não é defender bandido, não. É trazer um problema que é nosso. Um problema que é nosso. Que a gente tem que começar a pensar por que a gente a gente vê isso e não debate, por que o governador não debate, por que o prefeito não debate, fala, eu vou colocar a polícia. Não, gente, não é. O problema não é a polícia. E sair dessas máximas históricas, né? Assim, porque a gente tem ainda, né, na nossa sociedade brasileira uma série de máximas históricas, né? Por exemplo, de que a juventude é o futuro do Brasil. Não, a juventude é presente. Né? As pessoas, elas nasceram, existem, estão aí. Né? E que presente é esse que essa juventude tem, né? As condições de vida que vão fazer elas chegarem a ser adultas, né, precisam de ser suficientes para a própria condição etária dessa juventude. Né? Não é a juventude de 20, 30 anos atrás, é a juventude de agora. É uma juventude que tem a tecnologia, né, como parte da sua construção de vida. É a juventude que também não tem a tecnologia porque não tem renda suficiente, né, assim, para poder ter. É uma juventude que tem uma capacidade, né, de leitura de mundo, mas ainda não tem a experiência, as condições biológicas, estruturais, né, humanas que essa parte da população já adulta tem. Né? Então, a própria discussão, né, da maturidade, né? Que maturidade é essa? Né? Nós estamos falando de alguém que está em fase de desenvolvimento. Não é alguém que já está desenvolvido, que já tem plena consciência, né, de todas as suas situações de vida. Né? E também que modelo é esse de segurança pública, especialmente esse modelo de punição, e para quem que ele serve. Não é porque a grande parcela da população presa no sistema carcerário brasileiro é negra, não tem acesso a advogado. Por que o Brasil está entre os 4 países com maior número de pessoas presas e que grande parte dessas prisões ela se resume a tráfico de drogas? Né? Assim, que modelo é esse do tráfico de droga, né? Que é um modelo extremamente comercial, né? No sentido mercantil, que ele causa tanto espanto frente a tantos outros crimes que também são cometidos no Brasil. Né? Por que mais de 90% dos homicídios brasileiros não são solucionados? Assim, qual que é o lugar de quem tem advogado e quem não tem advogado num direito à defesa pública? Né? Porque nós estamos falando de que tem acusação, mas também tem defesa, mas grande parcela da população brasileira não tem direito à defesa. Né? Então, dizer, por exemplo, sobre esse lugar das medidas socioeducativas é trazer o dedo na ferida de uma série de aprofundamentos que, por mais que a gente constitucionalmente tenha conseguido conquistar, né, um espaço, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente e toda a sua concepção de sujeitos de direitos, ainda a gente precisa de avançar muito, porque essa sociedade, né, ela é naturalmente conservadora. Então, a palavra menor volta, a ideia do menino preto que me assusta volta, né, o vidro que tem que ser fechado porque não quer dizer, né, de que aquele vidro fecha por conta de um assalto, mas é pelo preconceito de um jovem pobre que está vendendo bala no sinal porque não teve oportunidade de estar no trabalho infantil, volta, né, dessa sociedade que elege pessoas que são extremamente desconjunturadas dos problemas sociais, mas que prometem resolver todos os problemas sociais com condições mirabolantes, né, assim, e aí, não vou dar créditos eleitorais para ele, né? Mas o deputado federal com maior votação no Brasil, que é de Minas Gerais, ele tenta resolver todos os problemas do mundo a partir de um versículo da Bíblia, que não vai se resolver por conta de uma leitura bíblica, mas por conta de política pública, como o Anderson falou.
que é muito mais profundo do que só o voto, né? É acompanhar a política. E a gente fica sem entender como que algumas coisas, algumas criações de leis, algumas defesas, né, criam-se, dá-se ênfase sobre aquilo. Então, assim, acho que é algo que a gente tem que começar a pensar e quando a pessoa... E às vezes eu entro nos comentários só para me ver que a pessoa... Esse me representa. Eu fico analisando e penso, se esse cara te representa, meu amigo, então eu vou te falar uma coisa, você está muito mal de administração. Porque a gente tem que começar a entender também que quando a gente... a pessoa fala, a gente vai replicando aquilo e vai falando sem discutir, né? Não é porque a gente do campo da esquerda que a gente não tem nossas críticas, não. A gente tem nossas críticas sobre os nossos governantes, sobre as nossas leis que são criadas, né? E também até o próprio ECA também. A gente tem algumas coisas que ele não é perfeito, né? Tem ajuste, tem que ser feito, né? Só que também a gente não pode também achar que reduzir a maioridade, né, seja para 17 ou para 16, que isso vai resolver o nosso problema. Não. Isso não vai resolver, gente. E não adianta querer fazer, mudar a comparação com outros países, porque o nosso país, né, foi um dos últimos, né, ou se foi o último, o último a assinar, né, a liberação dos negros e falou para ele, beleza, negro, pode ir para a rua agora sem dinheiro, sem trabalho, sem estudo, né? E aí você fala assim, então assim, essa dívida ela é grande. Então, quando a gente fala de cota, quando a gente fala realmente que tem que ter, nos concursos públicos tem que ter essas cotas, é fácil, gente. Basta ver aí com a quantidade de médicos que tem, bancos e negros, né, a quantidade de advogados, juízes, né? Então, assim, a gente tem que começar também a abrir o olho, né, e entender que esse tipo de fala, esse tipo de situação, igual tem aí hoje né, que esse deputado fica falando aí, coisas, ler versículos não resolve nada, gente. Abre o debate, vamos debater. Entendo que dentro da direita tem algumas pessoas que são boas, sim, mas só que a gente tem que começar a pensar também que tem uma galera aí também que veio como diz, da terra plana aí, que a gente tem que começar a pôr isso para correr e não entrar nesse debate. Léo, agradeço a sua presença, cara, tá chegando no final aí, acho que você é um cara fenomenal, sabe? Um cara que trouxe aí traz uma vivência muito boa pra gente, não só de militância, mas um conteúdo dentro da questão social muito forte, né? E contribuiu e vai contribuir muito para quem tirar um tempo para ver esse podcast, né? Eu ouvir ele, né? Fiquei muito feliz de ter aceitado o convite, tá? A gente, como eu sempre falo, né? O nosso tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, você desperdiçando ele, você não consegue recuperar, tá? Aqui está aberto para você, o que você precisar, estamos aqui, entendeu? Esse espaço do trabalhador, né? Fica à vontade aí, tá? Para você fazer as suas considerações finais, né? Quero ter você aqui mais vezes depois e se precisar do espaço, está à disposição. Eu agradeço, Anderson, né? Agradeço a Bia, né? Bia, que é nossa colega aí que trabalha na comunicação e tem aqui dado suporte, né? Agradeço a todas as pessoas, né, que vão estar aí assistindo e ouvindo, né, esse podcast e dizer, né, que eu acho que assim, o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. E é muito bom quando a gente pode, né, assim, ter esse tempo gasto, porque ele não volta, né, Sim. Com os companheiros e companheiras, com as pessoas que acreditam, né, assim, numa sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, né, e essa sociedade ela é construída no tempo da gente, né, então que a gente possa ter mais momentos como esse e eu espero voltar mais vezes. Muito obrigado. Esse é, pessoal. Agradeço pelo Léo novamente. Um abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais.